Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Linhares. Trabalharemos a disciplina Introdução à Informática e Sistema de Informação. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, é necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades de sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Prezado aluno, começaremos nossa segunda aula agora que você já entendeu alguns conceitos básicos sobre a organização dos computadores e viu como foi seu processo de evolução. Está na hora de reconhecer como o computador entende internamente os dados inseridos pelo usuário. Veremos que seria muito complexo para o computador entender os dados de forma como entendemos. Sendo assim, ele usa uma linguagem muito mais simples para tal, onde existem apenas dois símbolos, o 0 e o 1. Ao final do vídeo, os objetivos que vocês devem atingir são entender a importância dos sistemas binários e hexadecimal para os computadores e como números expressos em um sistema podem ser transformados em números em outro sistema numérico. Na atividade proposta no ambiente, você deverá realizar os exercícios que estão no final do capítulo e enviá-los de acordo com as instruções. Bom estudo! Sistemas numéricos. Sistemas numéricos são sistemas de notação usados para representar quantidades abstratas denominadas números. Um sistema numérico é definido pela base que utiliza. A base é o número de símbolos diferentes ou algarismos necessários para representar um número qualquer, dos infinitos possíveis do sistema. Vimos na aula passada que os homens primitivos não tinham necessidade de contar, pois o que necessitavam para a sua sobrevivência era retirado da própria natureza. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo. Desta necessidade primitiva de cálculo surgiram os sistemas numéricos, para que fosse possível representar uma variedade sem limites de diferentes números. Talvez o primeiro sistema numérico moderno existente seja o sistema decimal, devido à sua natural associação com os dedos das mãos. O sistema decimal é um sistema de notação posicional. Em um sistema de número posicional, um número é representado por uma sequência de dígitos, na qual cada posição de dígito tem um peso associado. Tomando como exemplo o sistema decimal ou base 10, que é o sistema numérico que utilizamos diariamente, 0, 1, 2 e o 9. O valor D, que é o valor absoluto de um número decimal de 4 dígitos, D3, D2, D1, D0, é D igual a D3 vezes 10 ao cubo vezes 10 mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais D1 vezes 10 elevado a 1, mais D0 vezes 100. Dessa forma, o número 547 pode ser representado como 547 na base 10, 5 vezes 102, mais 4 vezes 101, mais 7 vezes 100, que é igual a 500 mais 40 mais 7, dá 547. O sistema binário ou base 2 apresenta unicamente dois dígitos, 0 ou 1. Nesse sistema, a contagem é realizada do seguinte modo: 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Converter binário para decimal. Para converter binário para decimal, utilizamos. O sistema numérico binário moderno foi documentado de forma abrangente por Leibniz no século XVIII, em seu artigo. O sistema de Leibniz utilizou 0 e 1, tal como o sistema numérico binário corrente nos dias de hoje. Para se converter um número binário em um número decimal, multiplica-se o algarismo do número binário pela base elevada ao expoente de sua posição no número, sendo que a base do número binário é sempre 2. Por exemplo, dessa forma, o dígito menos significativo mais à esquerda é sempre multiplicado por 2 elevado a 0, sendo que este expoente é acrescido à primeira medida que vamos seguindo dos dígitos da esquerda para a direita. Após fazer as devidas multiplicações do dígito por base elevado ao expoente, é só somar as parcelas. Para se transformar um número decimal em número binário, divide-se o número decimal pela base 2, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ter outra divisão da base, torna-se a fazer essa operação, até termos o resultado que não possa mais ser dividido pela base, ou seja, D como quociente o resultado 0. Com isso, teremos o número em questão, sendo o primeiro dígito igual ao último resultado.
Por exemplo, para achar o número binário correspondente ao número decimal 18, poderíamos realizar a seguinte operação. Conversão decimal binário. Dessa forma, podemos perceber que, após realizarmos a divisão, só precisamos pegar o resto das divisões sucessivas feitas de trás para frente, para, dessa forma, compormos o número binário correspondente. Sistema hexadecimal. No sistema hexadecimal, utilizam-se 16 símbolos diferentes, que vão desde 0 a 9, e a partir do 9 temos as letras A a F. Essas letras representam os números de 10 a 15. Assim, nós contamos os dígitos hexadecimais da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C e D. F, E e F. Ainda é possível utilizar um H ao final do número para mostrar que se trata de um hexadecimal. Para convertermos um número binário em um número hexadecimal, toma-se cada grupo de 4 algarismos binários da direita para a esquerda e se faz a conversão desses grupos individualmente em algarismos hexadecimais, mas obedecendo sempre a transformação com 4 dígitos binários para cada dígito hexadecimal. Vamos ver o exemplo. Para se converter um número hexadecimal em um número binário, toma-se cada algarismo hexadecimal e transforma em binário individualmente, mas obedecendo sempre a transformação com 4 dígitos binários para cada número hexadecimal. Você deve estar se perguntando por que precisamos de 4 algarismos binários para cada número hexadecimal. Isso se deve ao fato que, para representarmos todos os algarismos hexadecimais de 0 a F, precisamos de 4 algarismos binários, pois o 0 é representado por 0, 0, 0, 0, em binário, que é F. E o F é 1, 1, 1. O número binário correspondente será a junção dos conjuntos de números binários criados a partir da conversão de cada algarismo hexadecimal. Para convertermos um número hexadecimal em decimal, nós utilizamos a mesma fórmula utilizada na conversão de binário para decimal, sendo a base 2 logicamente trocada pela base 16. Por exemplo, para convertermos B2 a H em decimal, vemos o exemplo. Por exemplo, para convertermos o B2 a H em decimal, B2 a H vai ser igual a 11 vezes 16 elevado a 2, mais 2 vezes 16 elevado a 1, mais 10 vezes 16 elevado a 0, que dá 2.816, mais 32, mais 10, dá 2.858. Por exemplo, para convertermos B2 a H em decimal, B2 a H é igual a 11 vezes 16 elevado a 2, mais 2 vezes 16 elevado a 1, mais 10 vezes 16 elevado a 0, que dá 2.816 mais 32 mais 10, dá 2.858. Dessa forma, é necessário convertermos cada algarismo hexadecimal maior que 9 em um número decimal, de modo que possam ser feitas as operações de multiplicação e soma para se achar o resultado. Já para convertermos um número decimal em hexadecimal, nós utilizamos a mesma fórmula utilizada na conversão de um número decimal em binário, dividindo por 16 em vez de 2. Por exemplo, para converter 32 em hexadecimal, recolhemos então o resto de trás para frente para criarmos o número hexadecimal correspondente. Dessa forma, foi possível entender o processo de conversão entre os sistemas numéricos mais comuns. Mas qual a utilidade desse sistema para a informática em geral? Entenderemos isso mais adiante. Observe que quanto menor é a base do sistema, maior em quantidade de algarismos são os números, que podem ser formados pelo sistema. Por exemplo, um número em notação binária será sempre maior que seu correspondente em notação decimal, e bem maior que seu correspondente em hexadecimal. Agora falaremos sobre a representação interna dos dados no computador. Ainda que possamos visualizar os dados que entram e saem do computador em uma multiplicidade de formas diferentes, internamente o computador só consegue entender dados armazenados em um formato, ou binário. Portanto, a importância de conhecer o sistema binário reside no fato de que esse é um sistema usado para armazenar todos os tipos de dados no computador. Dentro deles, as informações geralmente são armazenadas sob a forma de bytes, que é o agrupamento base de bits de um computador.
opera com uma unidade singular. Um bit é o menor elemento dos dados, um dígito binário, que pode ter valor 0 ou 1. Via de regra, o byte consiste em 2 bits, que é utilizado para representar um caractere de dados na maioria dos esquemas de codificação em computador. Por exemplo, 8 bits é 1 byte. A capacidade dos dispositivos de memória de um computador é normalmente expressa em termos de bytes. As principais unidades de medida existentes são um byte, ou 8 bits, 1 kilobyte, que é igual a 210 ou 1024 bytes, 1 megabyte, ou 220 ou 1024 kbytes, ou 1048, 576 bytes. 1 gigabyte, 230 ou 1024 megabytes, tá? E 1 terabyte, que é 1024 GB. Muitas pessoas se questionam por que de as unidades de medida do byte não serem números múltiplos de 10. Isso se dá pelo fato que, como se usa a base binária, os números resultantes sempre são múltiplos de 2. A razão pela qual toda a informação do computador é representada apenas por 2 símbolos é que os computadores digitais trabalham internamente com os 2 níveis de tensão, pelo que seu sistema de numeração natural é o sistema binário, aceso ou apagado. Com efeito, um sistema simples como este é possível simplificar o cálculo com auxílio de lógica booleana. O sistema binário é base para a álgebra booleana de George Boole, matemático inglês, que permite fazer operações lógicas e aritméticas usando apenas 2 dígitos ou 2 estados, sim ou não, falso ou verdadeiro, tudo ou nada, 1 ou 0, ligado ou desligado. Toda a eletrônica digital e computação está baseada nesse sistema binário e na lógica de Boole, que permite representar por circuitos eletrônicos digitais portas lógicas, os números ou caracteres e realizar operações lógicas e aritméticas. Os programas de computadores são codificados sob a forma binária e armazenados nas mídias, memórias, discos, etc., sob esse formato. Vamos ver agora o código ASCII. Anteriormente foi apresentado a ideia de que toda a informação existente no computador está organizada na forma de números binários. Entretanto, essa informação é inserida no computador na forma de caracteres inteligíveis ao homem. Então, como o computador representa os caracteres do usuário na forma de números binários e depois faz os processos inversos? A resposta é simples. Para essa tarefa são usados códigos que atribuem a cada caractere do teclado o código binário único. Um dos códigos mais usados e amplamente aceitos é o código ASCII. No início era usado código de 7 bits, que permitia uma definição de 128 caracteres, preenchendo completamente as 7 bits disponíveis. Desses 33 não são imprimíveis, como caracteres de controle atualmente obsoletos, que afetam o processamento do texto, exceto pelo caractere de espaço. O restante é composto por caracteres imprimíveis. O ASCII é, portanto, um código de 7 bits, mas muitos computadores manipulam uma quantidade de 8 bits. Portanto, os caracteres ASCII devem ser frequentemente armazenados 1 por bit, com um bit mais significativo igual a 0. O bit extra é algumas vezes usado para propósitos específicos, dependendo da aplicação. Por exemplo, algumas impressoras reconhecem o ASCII estendido, com os caracteres adicionais iniciados pelo bit mais significativo igual a 1. Esses caracteres habilitam a impressora a imprimir símbolos adicionais, como o alfabeto grego ou fonte do tipo itálico. Vamos ao exemplo. Vamos agora falar da organização e arquitetura dos sistemas de computadores atuais. Prezado aluno, agora que você já obteve conhecimento acerca da organização básica do computador, sua evolução até os dias atuais e a forma de representação de dados entendida por ele, é hora de entender como o computador funciona na prática e a forma como seu programa no dia a dia são executados internamente. Dessa forma, você irá obter um conhecimento mais profundo da máquina, mas a obtenção desse conhecimento exigirá que você saiba fazer as devidas associações sobre tudo o que viu até agora. Os objetivos que esperamos de você ao final dessa aula são entender as diferenças básicas entre software, hardware, entender como os mesmos se complementam e compreender como se organiza internamente um sistema computacional. Agora vamos ver a diferença entre hardware e software. Até esse momento falamos apenas dos dispositivos físicos do computador, ou seja, dispositivos palpáveis, que
podem ser tocados. Entretanto, quando pensamos no uso diário do computador, sempre fazemos uma associação com os programas que usamos em nosso dia a dia. Esses programas não são físicos, com os componentes dos quais falamos até então, mas são essenciais para nossas atividades. Podemos perceber que há uma clara diferença entre os dispositivos físicos e os programas, ainda que não seja possível imaginar o uso do computador sem um deles. Assim sendo, damos a denominação de hardware a todos os itens físicos do computador, a denominação software a todos os itens lógicos, ou seja, todos os programas instalados no computador. O hardware representa a parte física, equipamentos de um computador, sendo constituído dos seus componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, incluindo quaisquer equipamentos periféricos, tais como impressora, teclado, modem e mouse. Além do hardware e software, ainda existe os peopleware, que compreende todas as pessoas envolvidas em um sistema de computação, desde engenheiros de hardware a software até usuários finais. Não faz muito sentido pensar no uso de um computador sem o software instalado, dessa forma que não teria nenhuma utilidade ter um software sem um computador para executá-lo. Essas ideias são tão difíceis de desassociar que geralmente falamos dos dois como um conjunto, sob o nome de sistema computacional ou sistema de computação. Devido à sua diversidade, à vasta utilidade das atividades humanas, o software de computador possui algumas divisões conhecidas. A seguir, apresentaremos algumas delas. Vamos ver o software básico. Podemos definir o software básico como software usado para controlar ou coordenar o uso de hardware entre vários programas, aplicativos e usuários. Tais softwares caracterizam-se por forte interação com o hardware do computador e por um intenso uso de múltiplos usuários. Fazem parte desse grupo a BIOS, o Basic Input, ou os drivers de dispositivo e o sistema operacional. Os drivers de dispositivos são programas que fazem parte do núcleo do sistema operacional e possuem uma função dirigir ou controlar o funcionamento de um dispositivo, geralmente de entrada e saída, fornecendo uma forma de interação entre esse usuário e o dispositivo. BIOS significa Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída. A BIOS é a primeira camada de software do sistema, que fica gravada em um pequeno chip da placa-mãe e tem a função de dar partida, reconhecendo os dispositivos instalados no micro e realizando a inicialização do sistema. O sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador e tem por função gerenciar os recursos de hardware disponíveis, fornecendo ao usuário um ambiente conveniente e eficiente para executar seus programas. O sistema operacional é o principal programa do sistema, que controla todos os recursos do computador, dispositivos físicos e funções de software. Ele também tem por função realizar a interação entre o usuário e os dispositivos de sistema, permitindo um uso mais fácil do computador pelo usuário. Exemplos de sistemas operacionais são o Windows, o Linux, o Unix e etc. Vamos ao exemplo. Dentre suas várias funções específicas, podemos citar execução de programas, gerência das operações de entrada e saída, manipulação do sistema de arquivos, detecção de erros, alocação de recursos, gestão de memória principal, proteção do sistema computacional. Por conta da existência de uma disciplina específica sobre o assunto no curso, não entraremos em detalhes adicionais acerca do sistema operacional. Iremos falar agora dos utilitários. Utilitários são programas criados para auxiliar a utilização de um sistema operacional. Os utilitários geralmente não são usados para nenhuma atividade de produção humana direta, mas, como o nome diz, são úteis para garantir a estabilidade e o bom funcionamento do sistema. A maioria dos sistemas operacionais oferece um conjunto de programas utilitários que tornam o ambiente mais conveniente para o desenvolvimento e execução de programas. Então, nessa categoria, os verificadores do disco, desfragmentadores de disco, etc., podem ser classificados. Agora, os aplicativos. Com o nome propriamente dito, aplicativos são programas criados para serem aplicados em atividades humanas, como edição de texto, criação de planilhas eletrônicas, comunicação, dentre outros. Possui geralmente interface gráfica de fácil interação com o usuário, permitindo um alto nível de interatividade. São exemplos de aplicativos, editores de texto, programas de envio de e-mail, programas de interação gráfica e etc. Falaremos sobre a arquitetura dos computadores. Sendo assim, é importante, em primeiro lugar, definir precisamente o significado que aqui será dado ao termo arquitetura de computador. A arquitetura de computador é um modelo da organização e funcionamento de um sistema de processamento. A descrição da arquitetura destaca as funções dos componentes básicos de um computador, a interconexão desses componentes e o modo como os componentes interagem.
Agora, vamos focalizar esse tipo de sistemas que fazem parte do nosso cotidiano profissional. Basicamente, os microcomputadores são destacados na figura, que mostra a organização típica de um sistema computacional. Essa figura mostra os 3 componentes básicos de um computador: o processador, também conhecido como unidade central de processamento, a memória principal e as interfaces de entrada e saída. O processador é o componente ativo, controlador de todo o sistema. É o processador que realiza todas as operações sobre os dados, de acordo com o indicado pelas instruções do código do programa. A memória principal armazena as instruções que são executadas pelo processador e os dados que serão manipulados. As interfaces de entrada e de saída são as portas de comunicação para o mundo externo, às quais estão conectados os dispositivos periféricos, tais como monitor, vídeo, teclado, discos e impressora. Uma interface de entrada e saída é um canal de comunicação entre o computador e o dispositivo de entrada e saída. Essa interface possibilita a comunicação entre o computador e o dispositivo de forma inteligível, possibilitando ao sistema controlar o funcionamento do dispositivo. Os componentes básicos são interconectados por meio de um barramento, através do qual o processador realiza o acesso às instruções e dados armazenados em memória principal. É também através desse mesmo barramento que o processador recebe ou envia dados para as interfaces de entrada e saída. Instruções e dados ficam armazenados em locações de memória na memória principal. Para realizar o acesso a uma informação, o processador envia para a memória, através do barramento, o endereço da alocação da memória, que contém a informação onde será feito o acesso. A informação é trocada entre o processador e a memória, também através do barramento. O acesso às interfaces de entrada e saída é semelhante, sendo cada interface identificada por um endereço único. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.